mais um café e mais uma conversa e mais um capítulo da nossa série Café com Leilões. Novamente aqui no Nero Café em Ipswich, Reino Unido, e hoje eu vou falar para vocês sobre o que fazer após a arrematação. Nos episódios anteriores nós conversamos vantagens sobre procedimentos, sobre descontos. Hoje nós vamos falar sobre como proceder depois de arrematar. Depois que o martelo bate e depois que o leiloeiro diz você venceu, você é o arrematante do imóvel XYZ, o que é que acontece depois disso e como você deve proceder? Bom, primeira coisa é o pagamento, o prazo para pagamento. Se a gente estiver falando do leilão judicial, quem define esse prazo é o edital. Quem define a regra do edital é o magistrado ou a magistrada. Então, via de regra, você tem 48 horas para realizar o pagamento de 25% do valor da arrematação. E o saldo devedor, os outros 75%, você vai pagar. Se a arrematação foi à vista, você vai pagar num prazo de 30 dias. Se a arrematação foi a prazo, você terá até 30 meses para realizar o pagamento desses outros 75%. Nesse prazo de 48 horas, você fará o pagamento não apenas dos 25% do valor da arrematação, mas também os 5% da comissão do leiloeiro. Você paga, na verdade, o valor de 30% do valor total da arrematação. 5% do leiloeiro, 25% do valor da arrematação. Tá? Esse pagamento é feito através de uma conta judicial vinculada ao processo. Os outros 75%, se você comprou parcelado, todo mês você fará o pagamento da parcela correspondente nesta mesma conta judicial vinculada ao processo. Porém, a parcela mensal sofre correção monetária. Não tem juros, mas tem correção monetária. Um detalhe muito importante é que o edital de licitação pode regular um prazo diferente dessas 48 horas. Então o juiz pode entender que ao invés de você ter 48 horas para realizar o pagamento, você deverá realizar o pagamento em até 24 horas. E é muito importante que você leia o edital com atenção, porque se você perder esse prazo, você perde a arrematação. Da mesma forma, se você perder o prazo de pagamento dos 75%, você pode perder aqueles 25% que você já pagou quando arrematou. Então, cumprir o prazo, saber o prazo, observar o prazo e cumprir ele rigorosamente é fundamental para que você não tenha prejuízo e nem penalidade. Se o leilão for extrajudicial, essas regras também vão vir definidas, porém, a grande diferença é que, se você comprar um imóvel financiado no leilão extrajudicial, você pode ter até 30 anos para fazer esse pagamento. Então, a Caixa Econômica, por exemplo, admite que você pague apenas 5% do valor da arrematação, como entrada, e o saldo de 95%, você faça esse pagamento através de financiamento junto à própria Caixa, num prazo de até 30 anos. Então, são procedimentos bem diferentes, o judicial do extrajudicial no tocante a pagamentos. Uma vez paga essa parcela de 25% no judicial, o próximo passo é você obter o auto de arrematação. O auto de arrematação nada mais é do que a homologação por parte do juiz ou juíza responsável por aquele processo quanto à validade da arrematação realizada. Uma vez definida a arrematação, uma vez você sendo apontada como vencedor ou vencedora da disputa, o leiloeiro fará uma petição ao juiz informando que a arrematação foi realizada, que o valor da arrematação foi X e que o arrematante foi fulano de tal. E nesse meio tempo, você fará o pagamento dos 25%, você fará o pagamento dos 5% relativo à comissão do leiloeiro e você deverá peticionar no processo, através de um advogado, evidentemente, se habilitando no processo como arrematante e solicitando a expedição do auto de arrematação, porque é esse documento que formaliza a validade da arrematação realizada. Lembrando que esse meio tempo, devedor que está perdendo o imóvel pode entrar com uma petição chamada embargos à arrematação. Nessa petição ele vai poder alegar ali alguma possível nulidade inerente ao procedimento. Por essa razão é fundamental que você seja acompanhado por um advogado, que a análise do processo quanto à regularidade do processo deve ser feita antes de você decidir entrar nessa disputa. Uma vez analisado o processo e identificado que o processo está absolutamente irregular, você não tem que temer nada. Ainda que o devedor apresente um embargo de arrematação, isso nada mais será do que uma tentativa de postergar a perda do imóvel. Mas isso normalmente o juiz decide de forma extremamente rápida. Esse embargo de arrematação é declarado improcedente e o auto de arrematação é expedido pelo cartório, pela vara judicial qual aquele processo está tramitando. E quando esse auto de arrematação é expedido, essa arrematação é considerada imutável, absolutamente válida, e nada poderá mudar o resultado dela. Na melhor das hipóteses, para o devedor, assim falando, ele poderá entrar com processo indenizatório contra o Estado, contra o Poder Judiciário, contra o credor, etc. Mas você, que foi um comprador de boa-fé no processo da alienação, não sofrerá qualquer prejuízo e não perderá a arrematação a você declarada. Então,
O auto de arrematação é um documento fundamental em todo esse trâmite. Pedido o auto de arrematação, o juiz poderá, em passo seguinte, determinar que você apresente o pagamento do ITBI, que é o relativo à transmissão do bem imóvel, né, junto ao município no qual esse imóvel se encontra localizado, ou ele poderá pedir já de imediato a carta de arrematação, que é o documento através do qual você fará o registro dessa arrematação junto ao cartório de imóveis e o efetivo dono do imóvel. Então, o pagamento do ITBI poderá se dar antes ou depois da carta de arrematação. Depende muito como o juiz atua nos processos de alienação coercitiva, tá? Eu, por exemplo, já arrematei um imóvel e a carta de arrematação foi expedida antes do pagamento do ITBI e depois arrematei no mesmo juízo, ou seja, era a mesma juíza e ela pediu que eu pagasse o ITBI antes e comprovasse esse pagamento antes da carta de arrematação ser expedida. Então, depende muito de juiz para juiz, tá? Mas é fato. Você só fará o registro da carta de arrematação junto ao cartório de registro geral de imóveis se você comprovar o prévio pagamento do ITBI em favor do município no qual o imóvel se encontra localizado. Uma vez registrado esse imóvel em seu nome, junto ao cartório de registro de imóveis, você estará liberado, formalmente falando, para pôr esse imóvel à venda, para vender o imóvel. A emissão de sua posse desse imóvel independe do documento carta de arrematação. A emissão na posse do imóvel efetivamente apenas acontecerá depois de ser expedido o auto de arrematação. Mas a carta de arrematação não tem nenhuma vinculação com a emissão na posse do imóvel. Portanto, você não precisará ter concluído o processo de registro desse imóvel em seu nome junto ao cartório de imóveis para poder ser emitido na posse. Uma vez expedido o auto de arrematação, você já poderá solicitar ao juiz que determine a expedição do mandado de emissão na posse para que sim proceda o oficial de justiça em seu favor. Quando a gente fala alienação extrajudicial, a coisa muda de figura, porque você compra o imóvel no leilão, o pagamento vai se dar com base no banco, com base nas regras do banco. Então, se vai ser à vista ou se vai ser parcelado, isso vai depender da sua proposta, processo do leilão. Registro dessa propriedade sobre o imóvel vai se dar ou com base na escritura de compra e venda, se você pagou à vista, ou com base no contrato de financiamento bancário, se você comprou o imóvel de forma financiada. Então, vai depender muito da forma de pagamento que você estiver adotando quando comprar um imóvel de uma alienação coercitiva promovida por um banco, num leilão extrajudicial. A emissão na posse já é diferente, porque você precisará entrar com um processo novo para ser emitido na posse. E para isso você vai precisar de toda a documentação. Você precisará não apenas do auto de arrematação, mas também você precisará do contrato ou da escritura de compra e venda e do registro disso junto ao cartório de imóveis. O benefício é que quando você compra um imóvel no leilão extrajudicial, normalmente o procedimento de registro junto ao cartório de imóvel é mais rápido, porque o banco já adotou as providências necessárias, colocar lá o nome do banco como proprietário do imóvel. No leilão judicial é diferente, você pode ter ali outros ônus registrados na matrícula do imóvel que você vai precisar dar baixa antes de registrar o imóvel em seu nome. Então você pode ter ali alguns custos adicionais e você pode ter ali uma demora maior para concluir todos os procedimentos junto ao cartório de registro de imóvel em relação ao mesmo procedimento quando você compra o imóvel em um leilão extrajudicial. Então, realizado todos esses procedimentos, e registrada a propriedade do imóvel em seu nome, o passo seguinte que você deve adotar é solicitar uma matrícula atualizada desse imóvel, constando ali você como proprietário do bem, para que quando você venha a achar um comprador para esse imóvel, caso sua intenção seja vender, você já deter o documento necessário para iniciar o procedimento documental de compra e venda desse imóvel junto ao cartório de notas. O tabelião de um cartório de notas, aquele tabelião que irá fazer a sua escritura de compra e venda desse imóvel, vai com certeza solicitar uma matrícula atualizada. Se já tiver ela, você economiza tempo. Então, como você vê, nos vídeos anteriores nós falamos dos procedimentos prévios à arrematação. E deu para você entender a importância do acompanhamento de um especialista no assunto para você que não tem formação jurídica e que quer investir no mercado imobiliário através dos leilões judiciais ou extrajudiciais. Nesse vídeo eu te mostro a importância do advogado para o momento posterior à alienação. Ainda que você tenha feito o processo todo sozinho e o leiloeiro tenha declarado você como vencedor da disputa, você no dia seguinte irá precisar de um advogado, de uma advogada, para se contrapor a um possível embargo de arrematação, para requerer a expedição do auto de arrematação, expedição da carta de arrematação. Tá? A mesma coisa, se você tiver comprado num leilão extrajudicial, você vai precisar do advogado para propor uma ação judicial de emissão de reintegração de posse para que você tenha acesso ao imóvel e para que você retire o devedor que esteja ocupando esse imóvel. Acompanhamento de um advogado, a presença de um advogado em todo esse processo
seja no momento anterior à arrematação, seja no momento posterior ao arremate do imóvel, é fundamental e imprescindível. Então, é muito mais sensato, muito mais coerente e muito mais seguro se você tiver esse acompanhamento, essa assessoria de um profissional especializado no assunto, desde o momento da pesquisa do imóvel, da procura daquele imóvel que se enquadra no seu perfil como investidor. Porque você tem todo um estudo prévio à arrematação, que vai te ajudar a decidir se segue adiante ou não nesse processo de arremate. Todas um conjunto de ações, de medidas necessárias após a arrematação. Não entre nesse mercado sem um acompanhamento especializado. Se você não me conhece, eu sou Rodrigo Azevedo, sou advogado, sou sócio-gestor da Soares de Azevedo Advocacia e o meu papel é assessorar investidores que desejam aproveitar as oportunidades do mercado imobiliário que estão disponíveis diariamente em todo o Brasil através de leilões judiciais e extrajudiciais. Se você quiser bater um papo comigo sem compromisso, para que eu te explique em detalhes como se dá esse acompanhamento, basta me mandar uma mensagem aqui pelo WhatsApp, através do link que consta na descrição desse vídeo, ou me enviar um direct aqui no nosso perfil. Se você quiser ver mais sobre a gente, entra no nosso site www.soaresdeazevedoadvocacia.com.br. Vai ter uma série de informações sobre nós. E na primeira página logo você vai encontrar um botão no qual você clicando vai abrir um calendário digital e você vai poder agendar uma reunião online ou presencial dentro do melhor dia e horário mais conveniente a você. Rodrigo Azevedo, lhe deixo um grande abraço e a gente se encontra na próxima.